Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Estamos conversando hoje sobre a pessoa de Jesus, quem é Jesus, e a temática do nosso programa de hoje é Sem mim, nada podeis fazer. Nesse segundo bloco, aliás, no bloco anterior a gente falava um pouco sobre essa questão do segmento, do discipulado, E para ser discípulo é preciso saber a quem nós vamos seguir. Você vai ser discípulo de quem? Não dá para ser discípulo de qualquer um. Aliás, até que dá para ser discípulo de qualquer um, depende da escolha que a gente faz. A gente sempre aprende isso, que nós temos tantas coisas ao longo da nossa vida e a gente pode, ao longo da nossa própria existência, escolher os caminhos que a gente acha que são importantes. Mas quando se trata de seguir alguém, é importante discernir melhor. No nosso caso, a gente tem como proposta o seguimento de Jesus Cristo. E você na sua comunidade, na sua paróquia, eu acredito que você tem ouvido bastante isso, A palavra de Deus que deve ser vivenciada na nossa vida. E quando eu comecei essa reflexão sobre a pessoa de Jesus, a minha preocupação é justamente que a gente precisa ter isto como referência. Às vezes nós temos tantas coisas, tantas preocupações e a gente se esquece que Ele é o fio condutor da nossa existência. A gente precisa compreender cada vez melhor que a pessoa de Jesus é de fato aquilo que nós precisamos. Não os seus ensinamentos como se fosse uma cartilha, porque Jesus não nos prende a isto, mas os seus ensinamentos como uma forma, de fato, de ser. E eu até acho importante quando a gente faz essa reflexão, porque a gente passa a entender assim, aquilo que Jesus pede a cada um de nós, e a gente pode assumir assim, dessa maneira, é um jeito de ser dentro da igreja, dentro da sociedade, no nosso local de trabalho, dentro da nossa família, porque a gente, mesmo dentro da família, às vezes encontramos algumas dificuldades nesse sentido. Então, olhar para Jesus, buscar assumir e segui-lo, é assumir um jeito de ser na nossa vida. E eu acho isso fundamental. E a nossa reflexão de hoje está justamente para nos provocar a entender um pouco toda essa dinâmica. Como é que eu posso, por exemplo, querer seguir Jesus, e a gente olha lá, Jesus era uma pessoa justa, por exemplo. E se eu às vezes sou injusto com as pessoas? Você já parou para pensar nisso? Às vezes nós traduzimos em palavras aquilo que é importante para a gente ao se tratar de Jesus, mas a gente se esquece de que a gente precisa viver aquilo que ele viveu. É assumir na totalidade, não é naquilo que eu acho que é importante. Então, se Jesus era justo, e ele é o meu modelo de vida, digamos, eu tenho que ser justo. E aí é o que eu pergunto a você, será que no seu trabalho você é uma pessoa justa? Será que na sua família, no seu papel de esposo ou de esposa ou de filho, será que você é uma pessoa justa? Eu, enquanto padre, por exemplo, na minha paróquia, será que eu sou um homem justo que procuro viver dentro da justiça do trabalho aquilo que é importante junto aos meus paroquianos? E dentro disso é importante a gente ter essas referências, porque como é que eu vou falar desse Messias se eu não vivo aquilo que ele pede de mim? Eu sou justo? Será que eu sou uma pessoa que de fato me preocupo com o outro? Sou solidário? Uma coisa de fundamental importância, Jesus curava as pessoas. Ele transmitia pela sua força, pelo seu poder, por ser filho de Deus e pela necessidade, pela compaixão um do outro, ele curava o coração das pessoas, curava fisicamente as pessoas. Você sabia que também somos chamados a isto? É claro que não na mesma proporção, no mesmo grau, mas nós somos chamados a também curar a vida das pessoas. Você já pensou nisso? Quando você, por exemplo, dá atenção para alguém, é claro, vamos pegar da maneira mais simples, não é? Quando você dá atenção para alguém que está num momento muito difícil da sua vida, você está, de alguma maneira, curando alguma coisa na vida daquela pessoa. E você acha que Jesus passava e tocava as pessoas e saía andando como se aquela pessoa não tivesse tanta importância para ele, ele só curava, tocava, a pessoa andava ou enxergava e ele continuava o seu caminho? É impossível pensar isto, porque tratando-se de Jesus, ele certamente dava a atenção para aquela pessoa. Aquela pessoa não era um pedaço de carne que precisava ser curado, ou curada, melhor dizendo. Aquela pessoa era um ser na sua totalidade que era amada por Jesus. E aí eu acho que a gente tem que começar a rever esse nosso
conceito, eu diria, as nossas preocupações. Se Jesus, quando ele passava curando as pessoas, ele as olhava por inteiro, completamente, e não a tratava como se ela fosse um pedaço de qualquer coisa, essa pessoa está cega, precisa... Ia lá, tocava no olho e ia embora. Jesus acolhia a pessoa. Eu acho, olha, isso é fundamental para a nossa vida de irmãos e irmãs dentro da comunidade. O Papa Francisco insiste muito nisso. Acolher alguém é também curar alguém. Para que a pessoa precise se sentir amada por Deus, ela precisa ser acolhida. E nós podemos ser este dado de Deus na vida daquela pessoa. Ou eu diria, a força de Deus, o amor de Deus na vida daquela pessoa. E ser acolhida e amada por Deus é ser acolhida e amada por nós. E é por isso que o seguimento de Jesus, ele está intimamente vinculado a isso. Eu preciso compreender isso de todas as maneiras, para que eu sinta que eu posso amar aquela pessoa com o amor de Deus, com o amor divino. E quando a pessoa se sente acolhida, é o primeiro passo para ela ser ou sentir-se curada. Eu acredito que Jesus vivia isso, eu diria, plenamente na sua vida ao longo dos seus dias. Quando ele, por exemplo, acolhia alguém ou olhava a pessoa, parava para conversar com aquela pessoa já se sentia curada por ele. Amada, acolhida e amada. E a gente precisa estabelecer esses vínculos na nossa comunidade. Sabe por quê? Senão as nossas comunidades vão ser lugares onde eu me encontro com aquelas pessoas que são as minhas queridas e nada mais. Aquelas com as quais eu não tenho relacionamento, elas vão passar por mim, vão estar à minha frente ou atrás de mim na fila da comunhão e não vão significar absolutamente nada para mim. A pergunta que eu faço para você é esta: será que você tem acolhido plenamente as pessoas na sua comunidade? Será que você tem vivenciado isso, eu diria, de uma maneira mais plena? Será que as pessoas podem confiar que nós somos a tradução desse amor e dessa acolhida de Deus na vida delas? Se eu vou seguir o Messias, eu preciso entender que esse Messias me apresenta algumas coisas importantes para a minha vida. E se eu vivencio isso na minha vida, certamente eu vivencio isso na vida dos meus irmãos. Por isso, vamos pensar como que a nossa vida ela acaba sendo, de fato, essa entrega a Deus, e esse discipulado nosso acaba sendo uma entrega a Jesus Cristo, e a gente, de fato, consegue viver plenamente aquilo que Ele pede a cada um de nós. Muito bem, continuando esse nosso bate-papo, antes de ler as intenções aqui, eu quero lembrar a você que nós vamos ver mais um VT que traduz um pouco esta, eu diria, esta ligação, essa intimidade com o próprio Cristo. Porque isso, de fato, é uma preocupação que a gente tem hoje. Seguir Jesus, saber quem Ele é e sermos verdadeiros discípulos dele. Acompanhe comigo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o pai corta. Mas os ramos que dão fruto, ele poda, para que deem mais frutos ainda. Vocês já estão purificados por causa da palavra que eu tenho lhes falado. Permaneçam unidos a mim, e eu ficarei unido a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu a ele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido
a mim, será como um ramo jogado fora e secará. Esses ramos serão ajuntados e serão jogados no fogo e queimados. Se vocês ficarem unidos a mim e minhas palavras permanecerem em vocês, podem pedir o que quiserem e será concedido a vocês. A glória de meu Pai se manifesta quando vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. Tornar discípulo, é isso que a gente tem conversado aqui, falado para você. Tornar discípulo deve ser uma preocupação da nossa parte. Eu diria, deve ser uma busca de cada um de nós. Ao longo da nossa vida, a gente precisa encontrar esses caminhos que vão, de fato, nos direcionar a Jesus Cristo. Às vezes nós erramos um pouco, às vezes fazemos péssimas escolhas, às vezes abraçamos projetos que nunca vão nos levar a Deus, só que a gente não tem essa consciência inicial. E aí a gente se perde por um tempo. Mas isso faz parte da nossa vida, da nossa existência. Quando a gente busca e fala de perfeição, por exemplo, buscar a perfeição, buscar a santidade, não é ser aquela pessoa chata, anjinho, onde você vê imagina a cara daquela pessoa, o rosto dela, olha, ela é muito meiga, ela é um anjinho, ela é santa. Não é isso apenas. Pode ser que a pessoa de fato assim seja. Mas a questão é, a atitude precisa ir além daquilo que o rosto demonstra, senão não funciona. Por isso que na passagem que nós acabamos de ouvir da videira, né, de João 15, né, de 1 a 8, perdão, de fato mostra um pouco isso. E você ouviu bem, no finalzinho Jesus dizendo que nós somos convidados a ser discípulos de Jesus. E aí no texto ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, ele diz assim, todo ramo que em mim não produz fruto, ele o corta. Agora, todo que produz fruto, ele o poda para que dê mais fruto ainda. Quando se trata de cortar e podar, a dor é a mesma. Quando a pessoa é cortada, ou seja, quando a pessoa por si mesma, ela não quer saber de Jesus Cristo ou saber que ele pode fazer alguma coisa na vida dela e que ela é a tradução disso, isso dói, certamente, porque é desvincular-se daquilo que seria a salvação. Podar também é muito complicado, não é simples e não é fácil. Nem sempre nós aceitamos as podas na nossa vida. E não é fácil aceitar mesmo, porque é sinal de que alguma coisa precisa ser aparada, são as arestas que nós temos, que precisam de fato encontrar um caminho justo, ou uma ideia justa, uma plenitude daquilo que nós queremos viver. Então, pense bastante nisso. Queira ser podado das coisas ao longo da sua vida, podado por Deus, podado pela palavra. E quando eu digo isso, eu não me refiro a alguém que tenha que dizer para você quais são os seus erros, quais são as suas limitações dentro da vida de comunidade. Não especificamente assim apenas. Também, às vezes você vai na Santa Missa e aquela homilia que o padre disse vai de encontro ao seu coração. E você percebe, de fato eu preciso mudar isto. De fato eu preciso me encaminhar para esse lado. De fato, esse caminho que eu escolhi aqui, ele está um pouco mais rápido, as coisas estão indo muito mais rápidas, mas eu não estou sendo intenso na minha vida. E aí vem toda uma aridez, principalmente na vida de oração. E aí é importante que a gente comece a valorizar esses momentos. E ao mesmo tempo, quando você vai à Santa Missa, a palavra de Deus, uma palavra ou uma frase, ela certamente vai tocar o seu coração e a sua vida. E aí você percebe que a mudança pode acontecer. Portanto, a gente chama isso de podas. E queira isso. Não fique com medo das podas que possam acontecer na sua vida. Existem coisas que são como fardos que nós carregamos, e Jesus deixa muito claro isto. E quando as pessoas vão nos dizendo sobre isso, não tem coisa melhor. Assim você aprende melhor a se conhecer, a conhecer a outra pessoa, a conhecer a vontade de Deus, a entender que as coisas não são tão complicadas quando se trata de Deus, e saber que você pode viver isso de uma maneira muito plena. Não para ser exemplo, para que as pessoas fiquem te seguindo, não nesse sentido. Mas para que a sua atitude provoque nas outras pessoas uma mudança.
A gente sempre tem essas referências assim, eu acho muito bonito, quando a gente vê esses vídeos que são bonitos dentro na internet e que falam destas motivações e de superação que superações que as pessoas experimentam na vida delas. Isso é muito bom porque assim, a pessoa começa do nada, enfrentando tantas dificuldades, tantas, e no final da sua vida ela percebe que aquilo foi importante para ela. Quer dizer, ainda bem que houve um momento em que ela teve que se questionar sobre a sua própria vida e sobre os caminhos que ela estava tomando. E assim, claro, houve uma mudança e eu diria, uma participação muito plena na vida dessa pessoa da presença de Deus. Então, por isso, eu gostaria que você pensasse bastante nessas coisas. A palavra de Deus está aí para ser seguida, vivida e, eu diria, amada e acolhida. Agora, ela não vai sair lá do ambão onde ela está, por exemplo, durante a missa, e vai sair perambulando pelas ruas. A palavra de Deus é você, lá onde você está. Quando você ouve, essa palavra está em você, assim como a Eucaristia. E você tem a missão, o discipulado, de continuar levando isso a outras pessoas. Aonde a palavra não pode ir, você deve chegar. Porque aí você vai traduzindo para os outros aquilo que você experimentou. E não tem coisa melhor do que isso. Muito bem, a gente vai ver agora, vamos ver agora as intenções e os pedidos, aqueles pedidos que você apresenta, que você colocou ao longo, né, da manhã. E também vamos dar uma olhada no Facebook, vamos ver aquilo que nós temos, os pedidos e as intenções dos nossos irmãos e irmãs e vamos apresentar aqui diante da imagem da Sagrada Família. Como, por exemplo, a linda Maria Saliba, ela é de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Ela pede oração pela cura e libertação dela mesma. Pede também por Elza Nassif, pede por Marcos Nassif, Maria José Martins, Benedito Bonfim, Dorinato Nassif e Nancy Oliveira. E também pede por Jamile Nassif, Fátima Nassif, toda a família Nassif. Carolina Helena Martins Possebon, de Piracicaba, no interior de São Paulo, pede oração pela cura de seu esposo Domingos e pela sua saúde e também dos seus familiares. A Teodora Markoski de Castro, ela é de Rio Azul, lá no Paraná. Ela pede oração por ela mesma, por sua saúde e também por todos os seus familiares. A Oscarina Luiza de Jesus, ela é de Itabaianinha, lá em Sergipe. Pede oração pela cura da sua coluna e também pela saúde do seu filho João Paulo e por toda a sua família. Arlete Maria Marques da Silva, ela é de Ribeirão Claro, lá no Paraná. Pede oração pela sua família, pede também por Amabile, Rafael, Igor, Rafael, Jean e Natália. E também a Daiana de Fátima Oliveira, ela é de Lima Duarte, lá em Minas Gerais. Pede oração por ela mesma, pela sua saúde e pede também pela saúde de toda a sua família. Quem também faz o seu pedido de oração é a Lídia Brunoli Vicentim. Ela é de Tamboara, lá no Paraná. Pede oração por Lucas, pela união, pede também por saúde e proteção e pede por toda a sua família. Temos aqui também alguns pedidos pelo Facebook. Por exemplo, a Adelina Alves, ela diz: bom dia, peço por mim, né? Amém. A Lorene Conte, bom dia com a bênção de Jesus, amém. A Mariluce Francisco Pacheco, bom dia, peço bênçãos no casamento, na casa e na família. Zenaide Barro Cordeiro, oi padre, tudo bem? Dá uma bênção pelos filhos que precisam muito, Carla Cordeiro e Leonardo Cordeiro. E também algumas pessoas que curtiram aqui, como a Luana Furtado, Lorene Conte, Vandeléia Barbosa e outras 10 pessoas, depois a gente vê quais são essas pessoas que curtiram aqui, apresentaram as suas intenções. Muito bem, nós estamos conversando com você sobre o discipulado, sobre a missão que nós temos e assumimos no nosso batismo, e a gente vai continuar a nossa conversa depois no próximo bloco, lembrando também que daqui a pouco nós vamos ter o nosso boletim com as notícias da nossa igreja, notícias que estão das coisas que estão acontecendo na nossa igreja e no mundo. Intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até daqui a pouco.